Glória a Deus, graças e paz, povo mais lindo do mundo. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus pelo que Deus ele tem tratado conosco. Não sei se você tem acompanhado, mas acompanhe no YouTube as ministrações, né? Às vezes a gente não tem como vir, né? Mas faça uma maratona. Veja, vá lá no YouTube, veja. Eu sempre gosto de rever as ministrações, né? Porque Deus, a palavra de Deus, ele se renova, né? E aí é importante a gente estar cheio. A gente precisa estar cheio. E cheio de quê? Da palavra de Deus. Então, hoje Deus tem mais algo a tratar conosco, né? Nesse domingo. E como a gente sempre diz aqui, Deus primeiro ele traz as memórias para nós do que ele quer falar. Essa palavra que Deus ele trouxe, eu e a Adriana, a gente completou 20 anos de relacionamento. Vai fazer 15 anos de casado em dezembro, mais 20 juntos, né? E aí Deus ele me trouxe exatamente dentro desses 20 anos. Tudo o que aconteceu, Deus ele tinha um propósito. Mas tudo partiu de uma escolha e principalmente de uma decisão. Então a gente vai tratar sobre escolhas e decisões. E aí eu convido você já a abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 30. A gente estava conversando, hoje a gente teve reunião da liderança. E a gente conversando lá, a Adina dizendo, eu ministrei sobre Pedro, né, andando sobre as águas, né, uma ministração uma palavra, né, que Deus a gente sabe que não é uma passagem nova, mas Deus ele renova o que ele quer tratar com a gente. Essa palavra também, a gente já leu muito isso, e aqui no Ensinai, que a gente tem o nosso setor de ensino, para outras igrejas é EBD, para nós o nosso setor, é o Ensinai. É o setor de ensino da igreja. E a gente já passou muito por esse versículo, por esse capítulo. Eu vou dizer até no curso avançado, quando a gente passa toda a rota, proclamai. A gente sempre fala nesse capítulo 30, a partir do versículo 15, que é falando sobre bênçãos e maldições. Mas a gente não vai tratar disso hoje. A gente vai tratar das nossas escolhas e decisões. Então, abre lá, fica de pé já, você que já achou. Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15. Amém? Você já fica de pé, você que está em casa também, glorifica o nome do Senhor, abre tua Bíblia. Permita que Deus fale com você e trate com você também. E diz o seguinte no versículo 15. Veja, isso é Deus falando com o seu povo. Vejam, hoje proponho a vocês vida e prosperidade, ou morte e mal. Quando ordeno hoje que amem o Senhor, o seu Deus, que sigam os caminhos traçados por Ele e que guardem os seus mandamentos, leis e ordenanças. Somente assim vocês poderão viver, diga viver, e se tornar uma grande nação, diga grande nação. E o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra que vão tomar posse. Diga, tomar posse. Mas, olha só, se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, diga ouvir, e se forem atraídos e levados a servir a outros deuses, prostrando-se diante deles, então declaro hoje que vocês certamente morrerão. Não terão vida longa na terra, e em que logo vão entrar, e qual vão tomar posse, ao passarem pelo Rio do Jordão. Preste atenção nesse verso 19. Tomo hoje os céus e a terra por testemunha contra vocês, testemunhas contra vocês, que lhes dei a oportunidade, diga a oportunidade, de escolherem, diga escolher, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos possam viver. 20. Tomem a decisão de amar o Senhor,
o seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto a Ele, pois Ele é a sua vida e dará vida longa na terra que Ele prometeu dar aos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Pai querido, nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua palavra, meu Deus. Nós amamos sermos dirigidos, Senhor Deus, por Ti, por Teu amor. Então, Pai, no nome de Jesus, nós liberamos a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra, ela transporte e ela arranque, Senhor Deus, de nós aquilo que não te serve. Que não te serve, Senhor Deus, para a vida que o Senhor aponta em Sua palavra. No nome de Jesus, Senhor Deus, usa a minha vida para gerar vida, Espírito Santo de Deus, e que a Tua palavra, ela gere movimento em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. E aí é isso. Nós vamos falar sobre escolhas. Que Deus lindo. Vocês percebem que Deus, Ele não esconde nada de nós. Deus é claro. Deus, Ele aponta tanto o bem que Ele é, né? A vida que Ele apresenta e que Ele se veste dessa vida. Mas Ele também aponta o mal. Ele aponta também o outro lado. Ele não nos deixa caminhar sem que a gente saiba o que de fato acontece ou o que pode vir a acontecer. E aí, dentro dessas escolhas e decisões, Deus, Ele propõe aqui, Deus, Ele insiste. E Ele diz assim, Ele atrai aos nossos olhos, olha, se você escolher a vida, você vai ter isso, isso, isso. Então, Deus, Ele propõe a nós que escolhamos como nós devemos viver. Existe vida do outro lado? Não existe vida, existe morte. E é uma vida que você vive vegetando, você é um zumbi, né? Então, Deus, Ele propõe como nós queremos viver, como nós devemos. Ele diz assim, ei, tu vai escolher como é que tu quer viver. Tu quer viver em vida, tu quer ser gerado, quer ser uma geração de vida, ou tu quer morrer, tu quer viver. Infelizmente, Ele diz assim, bênção ou maldição? Infelizmente, não. Felizmente, Ele diz a gente como é a verdade. Por isso que Deus, Ele não esconde. Quem gosta de escondido é o cão. Mas Deus, Ele deixa tudo claro. Então, e aí Ele diz assim, que diante dessa escolha, a gente precisa tomar uma decisão. A gente muitas vezes acha que escolha e decisão são coisas iguais, mas não são. A escolha, ela nos propõe uma seleção. Deus, Ele fez assim, olha, tem isso e tem isso, tem vida e morte. Tem bênção e maldição. E a minha tomada de decisão, ela vai me propor uma atitude diante daquela escolha que eu fiz. Então, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que toda escolha, ela precisa de uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão é a admissão da minha escolha. E aí, a gente precisa compreender o que é que a gente tem feito com a nossa escolha. Nós escolhemos, entre aspas, nós escolhemos Jesus. Por que entre aspas? Porque eu não digo que é uma escolha, mas é uma entrega. Eu gosto de dizer que eu me entreguei. Então mas se a gente escolheu caminhar, vamos dizer assim, nos passos do Senhor, quais as decisões que nós temos tomado para que essa escolha, ela seja evidente em nossas vidas? Porque a gente conhece, a gente sabe. Tem muitas pessoas que escolhem caminhar com Cristo, mas as evidências, que são as tomadas de decisões, elas não trazem a verdade dessa escolha. E aí foi isso que Deus, Ele trouxe para mim. Quando nós escolhemos e não tomamos uma decisão, a nossa escolha, ela vai perder o valor. Por exemplo, eu escolhi ser professora. Né? Eu sou professora, tem lá na minha carteira não, lá no meu documentação. Tem lá professora, tem a minha data de admissão, porque é a admissão da minha escolha. A data de admissão, 9 de agosto de 2010. Tem lá a data de admissão desde que eu comecei a trabalhar. Foi a minha escolha, eu escolhi. Prestei um concurso, passei no concurso, fui admitida.
Mas a minha tomada de decisão em relação à minha profissão é a minha caminhada. Eu estou fazendo jus àquilo que estava lá, toda a documentação que eu fiz isso, que eu sou assim, que eu sou aquilo. Então, a escolha, ela anda juntinho com a tomada de decisão. Não adianta você escolher e você não permitir que a tomada de decisão, ela gerencie a tua escolha. É preciso gerência da tomada de decisão. Deus, a gente pode até estar achando, né, quando a gente leu aqui. E Deus, ele diz, hoje proponho. Deus, ele fez uma proposta. Deus, ele não exigiu. Sabe por quê? Porque Deus, ele não exige de nós perfeição. Deus, ele nos aconselha a nos posicionarmos. Deus, ele não exige. Deus, ele propõe. Ele entrega a nós uma proposta. E a decisão sempre vai ser sua. Então, se posicione. Tome uma decisão em nome de Jesus. Amém? Posicione-se dentro da sua escolha. Posicione-se dentro daquilo que você conhece. Não adianta. Eu escolhi Cristo. Estou sendo enxertada de conhecimento. Mas que tomada de decisão eu estou tendo? Que atitudes eu estou tendo diante do conhecimento que foi revelado a mim? Perdeu o valor. Perdeu o valor. Então a gente precisa atentar que toda escolha, ela precisa ser alicerçada, gerenciada, ela precisa ser entregue a uma tomada de decisão. Seja qual for. Nós estamos falando aqui dentro da nossa vida espiritual. Nós estamos falando no campo espiritual. Daqui a pouco eu vou entrar na minha vida. Calma aí. Vamos ler lá Josué. Abre lá em Josué. Abre lá em Josué, no capítulo 24. Deus seja louvado. No capítulo 24, a partir do versículo 14. Nós vamos ver aí um homem arretado. Um homem que não só escolheu, mas ele se posicionou. E vamos ver aí o que aconteceu. Josué capítulo 24, a partir do versículo 14. A gente vai ler o 14 e o 15. Amém? A gente acabou agora há pouco, quer dizer, alguns meses, né, de ler Josué. Vamos lá, versículo 14. Agora tema o Senhor, isso é Josué falando, tá? Agora temam o Senhor e sirvam a Ele com sinceridade e fidelidade. Joguem fora os deuses de que seus pais adoravam quando eles viviam para lá do rio Eufrates e no Egito. E sirvam somente ao Senhor. Se, porém, vocês não desejarem obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, eita glória, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Que homem arretado. Ele não só escolheu, mas ele se posicionou. Mas sabe o que é que o bônus que Josué teve? Josué, ele deu um passo à frente da sua escolha. Por quê? Porque toda escolha e toda tomada de decisão, ela vai requerer de nós um avanço maior. Toda tomada de decisão, ela não para por ali. Todos os dias nós decidimos renunciar, não é verdade? Todos os dias nós temos uma decisão a ser tomada. Pai, eu acordei, glória a Deus, Senhor Deus, obrigada. Mas eu tenho uma decisão a tomar hoje, que é viver novamente a minha vida em Deus. E não só viver, mas ser testemunho dessa nova vida em Deus. Então, queridos, Josué, ele deu um avanço. Ele deu mais um passo diante da sua escolha. Sabe por quê? Porque toda tomada de decisão significa avanço no reino de Deus. Ele avançou. E avançou e marcou a história dele. Marcou a geração dele. E aí ele disse assim, olha, é agora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém arranca disso. Ninguém arranca a tua decisão. Pode
pode até te balançar, mas quando você está firmado, você sabe quem é Ele, você experimentou dEle, que é o nosso Pai, nosso Senhor. Cada decisão que você toma, você avança no reino de Deus. Porque tomada de decisão é avanço no reino, amém? É avanço no teu propósito, não esquece disso não. E Josué, ele estava avançando ali também. Porque ele ia deixar o legado dele. Outras pessoas iriam avançar, outra pessoa seria marcada por esse avanço de Josué. Então, no nome de Jesus, posicione-se diante da sua escolha, em nome de Jesus. E aí, quando não acontece essa tomada de decisão? O que é que acontece quando nós não avançamos? Nós nos tornamos cativos às nossas escolhas. Deixa eu melhor dizer, nas nossas más escolhas. Se a gente escolheu viver e caminhar com Cristo, sabendo que não é fácil, sabendo que, como Ele diz em sua palavra, vocês terão aflições, vocês sofrerão na carne, vocês serão perseguidos, e vocês serão. Mas nós continuamos firmes, aleluia. Porque a gente sabe quem está acima de nós, a gente sabe que Ele permanece com os olhos dele voltado a cada um de nós. Mas quando a gente não toma uma decisão, lembra que é como se não existisse escolha. É como se nós não tivéssemos feito uma escolha. A palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Tomada de decisão é prova de obra e é prova de fé. Então é necessário, posicione-se. Quando a gente não se posiciona, quando a gente não toma uma decisão, nós ficamos cativos. Nós somos prisioneiros das nossas escolhas. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos insatisfeitos com a nossa vida cristã. E é culpa de quem? Você é que pode responder isso. Mas eu posso dizer uma coisa, de Deus não é. A gente começa insatisfeito, tudo é ruim. Eu não quero falar com o irmão fulano, não quero falar com a pastora Elis. Não quero saber. Olha, hoje eu não estou bem hoje, não estou bem amanhã, não estou bem, não quero ir para a igreja. E bababá, tudo se torna um fardo, um peso. Porque você não teve coragem de tomar uma decisão. Deus, quando Ele falou aqui em Deuteronômio, Deus não deu uma terceira escolha para a gente, não. A gente que quer se colocar em cima do muro. E aqui na comunidade evangélica Proclamar, a gente sabe que o muro pertence ao diabo. A gente já sabe, o muro já tem dono. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Não tem meio termo. A palavra de Deus é sim e não. É vida ou morte, é bênção e maldição. Não tem meio termo. Então, às vezes, a nossa insatisfação é gerada porque a gente fez uma escolha. Mas a gente não está caminhando dentro da escolha, de acordo com a escolha que a gente fez. E o problema é de quem? De Deus é que não é. Amém, misericórdia, não é verdade? E aí, quando a gente fica cativo a esse lugar, paralisado, a gente está aprisionando ali, está negando a liberdade que Jesus ele entregou a mim e a você na cruz. Por isso que tudo não vai prestar. E muitas vezes a gente, mas o Senhor disse isso. O Senhor disse aquilo. Aí Deus disse, e tu estás fazendo o que com isso? O que é que nós estamos fazendo com o que Deus nos disse? O que é que nós estamos fazendo com a palavra? Nós estamos no ano do rompimento. Presta atenção. Nós estamos no ano do rompimento. Foi uma palavra profética. Foi uma palavra que desceu do céu. Mas o que é que nós temos rompido? Eu estou ligada nas minhas áreas. Que eu preciso romper. Mas a gente precisa se ligar no que Deus disse, gente. Não pode esquecer. Palavra de Deus não se esquece. Ela cresce em nós. Aleluia. Não podemos esquecer. Aí eu me lembro de Adna. Quando Adna falou do elefante aqui.
Quando ela fala do elefante que está preso num pauzinho, né, Adna? Veja só como é a gente aprisionado a mentiras. Ou a nós mesmos. E às vezes nem o diabo tem culpa, é a gente mesmo. E aí o elefante lá, eu gosto que só desse exemplo, que a Adna sempre dá aqui. O elefante pensa aquele mundão, preso num pauzinho assim. Ele não sabe o poder que ele tem. Sabe por quê, minha gente? Nós, gerenciados, porque a nossa escolha e a nossa tomada de decisão, por sermos cristãos, por conhecermos a verdade que foi revelada a nós não imaginamos o poder que temos na nossa decisão. Diante da sua escolha, você não sabe o poder da sua decisão. O seu poder destrói armadilhas, trevas. Está lá escrito, vamos ler. Vamos ler. Em Romanos não. Em 2 Coríntios, aleluia. 2 Coríntios 10. Gente, é um poder extraordinário. E aí, logicamente, né? Diante da nossa fraqueza, não a fraqueza que Paulo diz que nos deixa forte, não. A fraqueza que a gente quer permanecer. 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 3, diz o seguinte: é verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. Preste atenção na tua vida. As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Estas armas podem derrubar todo argumento, pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas, podemos dominar todo pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. E usaremos tais armas contra todo ato de desobediência, quando estivermos completamente obedientes a Deus. Você tem compreensão da dimensão do poder de decisão que você tem? É esse poder aí, de decisão, diante da escolha que você tomou, que destrói toda a arma e força das trevas. Como foi na minha vida e na vida de Adriano. Nós acabamos com os planos do diabo. Você crê no grande plano que Deus ele tem para você? E na grande proposta de libertação que Deus ele colocou através da sua vida? Então caminhe na decisão certa. Caminhe dentro da escolha que você fez. Você fez uma aliança com Deus. Quando você disse assim: Deus, Pai, eu escolho viver contigo. Deus pegou a tua palavra. E o inimigo das nossas almas, ele quer em todo tempo, porque ele não se cansa. Incansavelmente ele tenta derrubar. Minuciosamente, sutilmente ele tenta derrubar e nos destruir. Mas o nome de Jesus, Deus ele te entregou a liberdade. Aleluia! E você hoje só está presa nos braços do Pai. Você só está enlaçada com o Senhor. Enlaçado e enlaçada com o Senhor. E aí, diante dessa liberdade, que nós vamos depois tratar mais lá na frente. Mas entre a minha história e a história de Adriano. Eu estava aprisionada à mentira do diabo. Eu estava aprisionada à falta de perdão. Eu estava aprisionada na minha tristeza, na minha angústia, nas minhas dores. E em um momento eu disse: eu não quero mais. Acabou, não quero mais, não quero. Lembrando bem que eu não era cristã nesse tempo. Eu li a palavra. Eu era uma católica praticante. Né? Mas eu não tinha esse envolvimento com a palavra de Deus. Eu não tinha. Mas Deus, ele sondava o meu coração. Deus, ele queria que eu, diante da minha escolha, ele queria trazer algo. E aí,
teve um momento que eu tinha que fazer uma escolha. Essa escolha foi o suficiente para que Deus ele se levantasse e disse assim: essa aí vai ficar, o diabo não vai mais, não vai. É minha, ela já deu provas que ela é minha e eu vou tratar ela. Ela vai precisar passar, vai. Mas é minha, eu vou usar para minha glória. E aí eu tomei uma decisão a gente estava quase, já quase mesmo ele ia para o lado, ele ia viajar. E ele disse que não voltava mais. Eu disse que ele que fosse embora, que não estava nem aí mais. Eu estava fria. E aí eu ajoelhei nesse dia, aí eu abri a Bíblia. Eu acho que eu disse a alguém aqui, ou eu disse ao pessoal da liderança. Eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu em Josué. Seja forte e corajoso. Eu chorei ali. Eu senti Deus falando comigo. E aí, para confirmar, liguei para a minha amiga, mandou uma mensagem. Eu dizendo, ele quer ir. Ele pediu para eu ir. Ela fez assim: e tu tem como ir? Por que tu não vai? Eu disse: eu não quero viajar com ele, eu não vou viajar, porque a mulher também estaria com ele lá. Eu disse: eu não vou passar por essa humilhação. E aí depois eu ligo para minha mãe, e minha mãe disse: eu nunca vou dizer a você que você não vá. Minha filha, lute pelo seu casamento. E aí eu liguei e aí eu fiquei, né? Eu não vou porque o meu orgulho. Eu estava machucada, mas o orgulho de dizer que eu não dou o braço a torcer. Eu não vou. E aí passava passava na minha cabeça: meu Deus do céu, eu chegar lá e vão dizer, e vão falar, coitadinha, tudo isso passava pela minha cabeça, eu vou ser humilhada, enfim, fui, tá? E fui humilhada. Mas Deus é bom. Deus, ele exalta no tempo dele. E aí, eu sei que eu falei, gente, eu tratei no meu trabalho, minhas duas, que eu trabalhava em 2 escolas nesse tempo, minhas duas, até Joelma, foi Jó, a gente chorava, meu Deus do céu, junto, abraçada. Ela disse: vá-se embora. A outra também: minha filha, vá. A gente aqui, deixa que a gente cuida daqui, vá-se embora. E aí eu fui tudinho, quando a gente voltou, eu percebi que foi a melhor decisão que eu tomei. E aí, quando terminou tudo, né, a gente reatou o nosso casamento, enfim, né? E aí, minha mãe chegou assim para mim e disse assim: deixa eu confessar uma coisa a você, minha filha. Eu disse: pode dizer, mãe. Eu nunca teria ido. Eu nunca teria ido. Mas você tomou uma decisão. Você foi uma guerreira. Você tomou a melhor decisão da sua vida. E eu, glória a Deus. No tempo eu não dava glória a Deus, né? Mas eu dizia graças a Deus. Eu dizia: meu Deus do céu. Uma força, gente, nos levanta. Que não é natural. É uma força que nos conduz. A gente sabe que a gente está no caminho certo. E isso é por causa da nossa tomada de decisão. É a tomada de decisão que vai, como eu te disse, ela vai te colocar em outra estrutura. Ela vai te colocar em outra proposta, em outro plano. E é isso que Deus quer fazer conosco. Se eu não tivesse tomado essa decisão, nós não estaríamos aqui hoje, contando o nosso testemunho. Quando a gente começou a nossa caminhada, meu Deus, quantos casais chegaram para nós. E eu disse: meu Deus. Aí eu chegava para a pastora Érica, ela fez: agora é hora de curar. As pessoas vão chegar com os mesmos problemas que vocês tiveram, ou parecidos, para vocês tratarem como vocês foram tratados. E Deus é lindo. Deus, ele é lindo porque eu entendi. E se a gente for perceber, toda a nossa escolha, ela nasce de uma necessidade. Toda a escolha nossa, ela tem um fundo de uma necessidade nossa. A minha necessidade naquele momento era viver o meu casamento, era ter meu marido de volta, ter a minha família de volta, era estruturar, por mais difícil que fosse, mas era tê-lo de volta. E teve um outro momento que eu lembrei agora,
Quando a gente conheceu, teve um processo, quando eu voltei, eu disse assim, eu conversei com ele, eu fiz assim, olha, não vai dar certo mais. Não vai dar certo, porque você não vai aguentar todo dia eu lhe dizendo, eu jogando na sua cara. Isso porque na minha concepção, eu não ia perdoar ele nunca na minha vida. Então, eu disse assim, vamos fazer o seguinte, você segue sua vida, eu sigo a minha e está tudo resolvido. Aí arrumei minhas malas. Arrumei as coisas das meninas, ou arrumei só as minhas, ou só foi as minhas. Arrumei as minhas coisas, deitei no quarto delas e eu disse assim, aí a Adriana falou, eu não vou falar com manhã, porque manhã já estava perturbada. Isso foi 1 ano, gente, de perturbação, 1 ano de perturbação. Se eu não vou mais ligar para manhã, que manhã está já estressada, eu não quero mais, é problema meu, não é problema dela. Eu não quero mais. E eu disse, não quero, acabou. Parece que a ficha dele caiu. E aí ele falou assim, espera aí que eu sei com quem tu vai conversar. Eu disse, eu não quero mais conversar com ninguém. Eu já tomei a minha decisão. Vê só, eu já tomei a minha decisão. E aí ele fez assim, espera aí, eu vou ligar para a Sirlene, que é a irmã de Ló, Silvia, né? Vou ligar para a Sirlene. Aí eu levo você lá. Aí ligou para a Sirlene. Eu disse, Sirlene, o que é que está acontecendo, preta? Sei que a gente conversou outro dia. Ela fez, por que você não me disse que tudo isso tinha acontecido com você? Estou indo aí agora buscar você. Ela tem uma motoquinha branca. Olha, eu desse tamanho na motoquinha dela. E ela pequenininha. Aí ele disse, não, eu vou deixar você lá. E deixou tudinho. Eu chorei. Só fiz dormir, porque eu não dormia mais. Eu só fiz chorar e dormir. Ela fez assim, eu sei quem pode te ajudar. Aí chamou Ló, Silvia. E aí eu me lembro, quando eu saí de lá, já saiu outra pessoa. Ela fez assim, tem um grupo, que era a célula, foi quando eu conheci a pastora Érica, que era a nossa líder. E aí ela disse, eu tenho um grupo de casais para tu ir. Tu quer ir? Quero. Eu quero ir. E aí sei que a gente foi. No outro dia a gente estava lá, e liguei para ela, Ló. Ela fez, tá onde? Tô aqui na macaxeira, tô esperando. Tu veio? Eu falei, não era para eu vir, não? E aí, gente, foi o primeiro passo de uma nova história. E aí, eu olhei para ele assim, me lembro que fosse hoje, eu olhei para ele e fiz assim, você quer mudar? Aí ele disse, eu estou disposto a mudar. Então vamos, porque agora eu vou pegar junto. Mas preste atenção, ele decidiu pegar comigo, mas vai ter momentos que você vai precisar seguir com a sua decisão sozinha. Vai ter momentos que você vai precisar caminhar, não só, lembra, sozinho nunca mais. Mas vai ter momentos que você precisa, e aí precisa realmente alicerçar a sua decisão. Porque é nesse processo, eita, estou sozinho, eita, meu Deus, por quê, meu Deus, por quê? E aí eu aprendi com a pastora Érica. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Para que você tem passado por isso? Para quê? O que é que lá na frente te espera por cada um de nós? Então, às vezes, nós vamos precisar. Você pode até achar que está sozinho, mas você não está sozinho, não. Deus, Ele está construindo algo em você, diante da sua decisão. Então, Ele disse sim. Deus segurou a palavra que Ele disse, juntou a minha. E sabe o que é que nasceu dessa escolha? A vontade de Deus alcançou a nossa vida. A gente sempre lê lá em Romanos 12, no versículo 2. Para experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no mundo espiritual, tanto do bem quanto do mal, tem algo. Lembra que a fé ela vem por ouvir, né? A falta de fé também vem pelo ouvir. E que a nossa vida cristã, porque a gente vive uma vida em espírito. A gente está se conectando com Deus por causa do Espírito Santo que foi trazido e acordado com o nosso espírito.
E as nossas ações, por isso que oração, revelação, tudo move, tudo traz um movimento, que a gente tem que se posicionar diante desse movimento. A gente fala com Deus, e quando Deus ele devolve para nós precisamos andar, ou seja, precisamos andar em ação. E aí quando Deus diz experimentar, lembra que eu disse que você que escolha, ela nasce de uma necessidade. Mas será que as nossas escolhas estão envolvendo a minha necessidade ou a necessidade de Deus? A gente precisa parar para pensar. Mas, pastor Elis, como é que eu sei que a minha escolha, que a minha decisão, ela está conectada com a vontade de Deus? Leia a palavra, o que a palavra diz? Que eu tenho que caminhar. Deus, ele ama a família, gente. Deus, ele ama a família. A família Deus gerou a família. Então a vontade de Deus era que as famílias, todas elas fossem conduzidas e gerenciadas e movidas pela vontade dele. Esse é o desejo de Deus. Então, se você quer saber como é, meu Deus, como é que, Senhor Deus, será que eu estou tomando a decisão correta? A palavra ela vai apontar, a palavra ela vai te dizer, a palavra ela vai afirmar. Se você não lê a palavra, se você não se relaciona com a palavra, você nunca vai saber. E você vai andar que nem cego no tiroteio. Para onde eu vou? Em nome de Jesus, acabou esse tempo. Nós estamos no tempo do conhecimento da vontade de Deus. Nós estamos nesse tempo. Nós estamos no tempo do retorno de Cristo. E o retorno de Cristo exige de nós, em cada dia que nós vivemos aqui, uma postura firme. Decisões, gente, que não vai envolver mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Vai ter um tempo, a Bíblia diz que tem um tempo que ele diz: se você que é casado, não viva como se fosse casado. Você que é isso, não vive. Sabe, vai ter um tempo. E nós estamos já entrando nesse tempo. Que nós devemos viver de fato e verdade, como desejando o céu, vivendo o céu, como? Se relacionando cada vez, adorando mais, orando mais, desejando mais, porque as coisas vão ficar mais difíceis. Não tem para onde correr. A Bíblia ela aponta. Esse tempo já chegou. E a gente não pode, de maneira nenhuma, orar, meu Deus, Senhor, esse tempo, blá, blá, blá. Não. Porque senão a gente tarda a volta de Jesus. O tempo ele precisa acontecer. E o que é que nós precisamos fazer? Tome uma atitude dentro da sua escolha. Posicione-se dentro de sua escolha. Em nome de Jesus. E aí, queridos, a nossa vontade, a nossa decisão envolveu a vontade de Deus. E aí a vontade de Deus, ela foi revelada a nós. Nós estamos aqui por revelação da vontade de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então pense nisso. Pense. Você tem dúvida da sua decisão? A palavra ela vai te trazer a resposta. Lembra, quanto mais eu busco Deus, mais eu me torno íntimo. E mais eu saberei do que Ele quer para a minha vida. Não tem outro lugar, não tem outra situação. Não tem outra alternativa. É esse lugar e ponto. Então permita que a sua escolha revele sim a vontade de Deus. É o que Ele tem para nós. É o plano que Ele preparou para cada um de nós. Ele entregou Jesus para que isso acontecesse. Jesus tomou uma decisão muito difícil. Mas Ele entendeu que aquela decisão seria para sempre. E nós?
Cada decisão que nós tomamos, lembre-se. E eu falo, olhe para a sua vida. Deixe seu marido, deixe a sua esposa, deixe sua mãe, olhe para você. Porque, infelizmente, minha gente, a gente não pode arrodear, a gente não pode mexer no que Deus ele diz. Salvação individual. Salvação individual. Às vezes a gente vê as pessoas, a gente até discutiu hoje, as pessoas quebrando a cara. E ajuda, a gente ajuda, mas a gente não pode fazer o que é para você fazer. A gente não pode fazer, a gente aconselha, a gente vê, a gente sofre, mas a gente precisa seguir. Porque tem outras pessoas que precisam de nós. Não é só a sua família, não é só o seu trabalho, mas é quem Deus direcionar você. E a gente precisa estar muito ligado no céu. Senão a gente se perde nesse caminho. Senão às vezes a gente entende uma direção e é exatamente outra. Deus ele te chamou para ir, não para ficar. Deus ele te chamou para avançar, não para retroceder. Deus vem te buscar para ir para o céu. Aleluia. E é esse foco que nós devemos ter. É o céu. A gente precisa viver como se não houvesse terra. E às vezes a gente vive como se não houvesse céu. Misericórdia. Misericórdia. E aí, vamos ler lá Tiago. Vamos ler lá em Tiago, no capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus por sua palavra maravilhosa. Lá em Tiago, no capítulo 1. Ele vai trazer, diante de tudo que a gente está falando aqui, a gente já vai entrar na questão da liberdade. Lembra a liberdade lá? Do cativeiro? A gente vai tratar dessa parte agora. Lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Amém? Diz o seguinte: e lembrem-se, coloquem em prática. Prática é tomada de decisão. Prática é posicionamento. Prática é atitude. E lembrem-se, coloquem, 22, tá? Coloquem em prática a palavra. E não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem. Não se enganem. Pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho. E depois de olhar para si mesmo, logo se afasta. Não se lembra de como é sua aparência. Meu Deus. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade, e não a esquece, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo o que ela fizer. Preste atenção, quando nós escolhemos, veja que Deus, como ele é coerente na sua palavra. Não adianta, lembra do que eu disse, a gente escolhe, você escolheu, eu escolhi caminhar com Jesus, mas adianta se eu não praticar? Adianta se eu não tomar uma decisão e avançar? Não adianta. A palavra está provando isso. A gente não pode esquecer, se a gente escolhe seguir Jesus, nós precisamos avançar, nós precisamos estar posicionados de acordo com a palavra. E o interessante é que quando nós não estamos acompanhando o que a palavra ela nos diz para estarmos, nós estamos vivendo um engano. Presta atenção, tem gente na igreja vivendo engano. Engano é o espírito. Tem gente na igreja que ouve, mas a palavra não encontra o lugar ela não inclina você a avançar. E aí você não tem vivido a palavra, você está vivendo o engano. Então, no nome de Jesus, ajuste a palavra. Porque quando a gente ajusta a palavra ao nosso modo de vida, porque a gente diz e repete, cristianismo é um estilo de vida.
É o meu novo modo de viver. Aleluia. E esse novo modo de viver, quando eu me encontro com esse novo modo de viver, eu encontro a liberdade, minha gente. Esse novo modo de viver, eu estava conversando com Deus, na ministração, eu não sei se foi de Renato ou se foi de Adna. Eu estava assistindo a ministração, e aí Deus me fez, o Espírito Santo, né? Conversando comigo, aí fez assim, o que é que essa nova vida ela trouxe a mim? O que é que eu conheci diante desse experimento? O que é que a liberdade ela me faz experimentar? O que é que a liberdade ela me leva? Eu disse, meu Deus do céu. Sabe o que é que é a liberdade? Sabe o que é que Deus, diante da liberdade que Ele me entregou, Ele me faz experimentar? Ele me ensina a voar todos os dias. A liberdade, a palavra de Deus, a vida com Cristo me ensinou a voar. E é esse desejo que a gente precisa ter todos os dias. A palavra de Deus, ela cada vez que a gente lê e pratica, ela nos tira de um cativeiro. Nós não estamos prontos e acabados. Nós estamos em transformação todos os dias. Todos os dias nós estamos aqui trabalhando na nossa transformação para sermos melhores. Isso quer dizer que nós aprofundamos a nossa liberdade. Isso quer dizer que os nossos voos serão mais extensos. Aleluia! Deus, Ele te dá asas. Ele nos deu asas através de Cristo. E Ele, com a sua palavra, Ele nos ensina a voar todos os dias. Mas para onde você tem ido com essa liberdade? Para onde nós estamos indo com essa liberdade? Teve uma freira que eu nunca me esqueço. Eu perguntava tanto, eu perturbava tanto essa freira. Era uma bênção ela. E aí eu perguntei a ela assim, quando terminou, né, um curso que a gente fazia, eu perguntei a ela, a gente está falando sobre jovem, né? Sobre liberdade. Aí eu perguntei a ela, e o que é liberdade? E ela disse a mim, liberdade é saber dizer não. Isso me marcou de uma maneira profunda. E dizer não a quê? Dizer não a quem? Vamos lá, Romanos 7. Vamos lá ler, está terminando, tá? Vamos lá ler Romanos. Essa frase marcou, gente. Eu era adolescente. Eu acho que eu tinha uns... Eu nem sei se eu tinha 15 anos já. Não me lembro, não. Romanos 7... A partir do versículo, a gente vai ler o 5 e o 6, depois o 9 e o 11. Liberdade é saber dizer não. Juventude aí escuta. Dizer não ao quê? A palavra vai te dizer. Romanos 7, versículo 5, amém? Diz o seguinte no versículo 5. Quando a minha velha natureza ainda me dominava, havia desejos pecaminosos agindo dentro de mim, dando-lhes vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer, produzindo obras pecaminosas, o fruto para a morte. Lembra lá, da vida, além do Deuteronômio, o fruto da morte. Agora, entretanto, vocês foram libertos da lei. Aleluia. Porque morreram para aquilo que antes os prendia. Os prendia. Assim agora vocês são livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a velha forma da lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito Santo. Agora pula lá para o 9 e para o 11. A gente vai ler lá no 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando a lei veio, ela despertou o pecado em mim, e então eu morri. Portanto, no que diz respeito a mim, a boa lei que deveria mostrar-me o caminho da vida, em vez disso me trouxe a morte. Olha essa frase no versículo 11. O pecado me enganou, tomando as boas leis de Deus e usando-as para me fazer culpado de morte. Gente, que profundo. Você entende o engano?
Dizer não a quem? Dizer não ao pecado. Dizer não àquilo que é contrário à palavra de Deus. Olha o que ele te disse aqui, ó. Obedecendo a quem? Ao Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo que te rege na decisão, na tomada de decisão certa. É o Espírito Santo. Não vai dizer assim, não, porque eu estou com vontade de fazer isso. Gente, o Espírito Santo diz o que sobre isso? A palavra de Deus diz o que sobre isso? Gente, é muito bom a gente ser livre. Aleluia. E é muito bom saber que a liberdade, ela não nos prende a nada nem a ninguém. Ela nos leva ao céu. Aleluia. Ela nos leva ao céu. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, o melhor lugar para a gente avaliar a nossa liberdade é dentro das nossas escolhas. O melhor lugar. Olha para a tua vida. Olha as tuas escolhas. Dentro das tuas escolhas, você se sente livre? Dentro das decisões que você tomou até hoje, todas essas decisões te levam a voar? Ou elas te mantêm em cativeiro? Avalia isso na tua vida e toma uma decisão hoje. Se posiciona em nome de Jesus. Então, Deus me disse, e eu disse assim, uau, Deus, que o engano, o engano, veja como um engano é, o engano, ele nos aprofunda mais no pecado. O engano, ele nos faz mergulhar profundo no pecado. Misericórdia, Jesus. Então, não lembre-se que você tem um poder maravilhoso que nós vimos lá, em 2 Coríntios capítulo 10, você tem as armas certas, você está no lugar certo, você tem um alto potencial de tomada de decisão. Não esquece isso em nome de Jesus. Não esquece quem te rege, é o Espírito Santo, ele fala com você. Ele foi entregue a você por meio de Cristo Jesus, como você disse, Deus, Pai, eu quero caminhar contigo. Aí Jesus disse assim, peraí, vai ficar sozinho mais não. Espírito Santo, vai lá, segue, cola nele, Espírito Santo. Cola nele. E ele vive em nós. Mas muitas vezes, as nossas escolhas não estão de acordo com o que Deus quer, mas com o que nós queremos. E o Espírito Santo não vai contra nem a nossa vontade. Assim como Deus nos entregou o livre-arbítrio. Aí a gente diz, Deus, mas por que eu estou passando? Às vezes Deus permite. E às vezes é a gente que se enrola todinho nesse lugar. Então, no nome de Jesus, vamos viver a vontade, a bondade. Vamos viver de acordo com a necessidade de Deus. Não a nossa necessidade. A nossa necessidade é passageira. E a gente, o ser humano, em todo ele, quanto mais realiza um desejo, e eu digo às vezes que é até material, quanto mais tem, mais quer, exige às vezes aquilo que não está preparado para receber, mas a gente quer, impulsionado por nossas vontades, pelo engano, impulsionados pelo engano. Pergunta a Deus o que Deus ele tem para tu, pergunta a Deus o que ele quer, pergunta a Deus qual é o próximo passo, pergunta a Deus, como é que eu saio daqui? Escolha estar junto de Deus. Em nome de Jesus. Então vamos despertar, gente, para a gente viver tudo que Deus ele tem para nós. E para experimentar mais ainda a liberdade que ele gerou através de Cristo. Né? E como eu disse a vocês, hoje eu estava pensando, a gente estava na reunião, e a gente estava falando sobre, ele trouxe a questão do cristianismo, né? E aí Deus me disse assim, cristianismo não é sentimento. Cristianismo não é a emoção. Cristianismo é uma decisão. É uma decisão. Cristianismo, você decide viver aquilo. De acordo com a escolha que você fez.
Então não seja levado pelas emoções. Coloca o peso da palavra. O que a palavra diz sobre isso? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. A gente vai louvar ao Senhor. A gente vai regidos por esse momento maravilhoso, pela decisão que nós tomamos de servir a esse Deus. Deus hoje é o nosso Pai. Por meio de Jesus, nós não somos mais servos, mas amigos de Deus. Você entende que você é amigo do Pai. Você é amigo daquele que tanto sonhou que você chegasse nesse lugar. Não nesse lugar aqui não, tá? No lugar da vontade dele. Então, no nome de Jesus, vamos louvar. E se percebe voando. Se percebe caminhando nos lugares que Ele revelou através da promessa que Ele estendeu à sua vida. Experimenta desses voos, em nome de Jesus. Glória a Deus.